Mas diante disso, eu só falaria, o que eu não quis ter interrompido no direito, tá? Essa dica, revise então de novo a produção antecipada de prova, porque eu só estou com uma pequena dúvida. Tá. Esse procedimento, essa dica, né? Obviamente, se vai ser acolhido ou não pelo judiciário, não sei, mas é uma ideia. É uma ideia. A gente nunca pode garantir, porque, não pode, porque né? chega um repetitivo lá e muda tudo. E muda tudo, né? Ou chega um legislativo. Mas academicamente, em tese é viável. É totalmente o que nós viável. Estamos falando é Perfeito. o seguinte, existe respaldo jurídico para isso. Você vai me dar de novo, só porque eu fiz um parênteses que eu não deveria aqui, mas só uma coisa que eu queria que alertasse para quem está acompanhando e tem, daí sim, não é mais só o iniciante. Iniciante, se você for inteligentinho também, se for inteligentão, você vai conseguir acompanhar. Mas o que eu te falei lá até no nosso briefing técnico, nosso início aqui eu tirei então o elemento subjetivo, inércia, comportamento, que é clássico da definição do direito civil, da prescrição, inércia, para elencar ou colocar na lei um elemento objetivo. Não tem choro nem vela. Fita amarela. Não tem bens, não tem bens, não precisa valorar nada. Pá, né? Então, e não tem espaço para o juiz também tergiversar. Não. É injusto. Porque era a senhorinha que estava lá e tal. Não tem espaço, correto? Essa diferença, eu vou fazer um vídeo sobre a diferença do subjetivo para o objetivo, que as pessoas não conseguem entender, principalmente o leigo, né? Tem alguns acadêmicos de direito que, infelizmente, às vezes são mal formados, as faculdades ruins, tá? Mas assim, então eu estou tirando o elemento subjetivo, inércia, e estou colocando o elemento objetivo na execução. Depois, lá na frente, você vai... eu acho que eu nem vou fazer a pergunta, você vai me dizer, posso pegar esses conceitos aqui do processo de execução e já aplicar no processo de conhecimento? Isso eu vou te fazer, já fica a pergunta, tá? Mas então assim, é isso ou não? Agora só volta de novo, então assim... Se você tiver mais algum exemplo, mas esse exemplo da produção antecipada de prova, eu conseguiria... vamos lá, pelo que eu entendi, é que eu me empolguei tanto com a tua inteligência aqui, que agora até eu me perdi, né? Mas vamos lá. Eu estou com o processo de conhecimento, uma sentença que transitou em julgado. Pelo seu exemplo, eu usaria a produção antecipada de provas para pesquisa de bens antes de fazer o pedido de cumprimento de sentença? Você pode entrar. Agora, assim, claro que o mais normal é que você eu nunca tinha pensado nisso. Tá? É porque, assim, se você tem... O normal é eu pedir o CISPAJUDE. Não, eu digo assim, quando você já tem um processo de conhecimento em curso e a contagem de prazo pressional, enquanto um processo judicial ele perdura, essa contagem de prazo pressional está paralisada, ali não vai ter contagem. Então não é normal, na verdade, corrigindo, não é normal em hipótese nenhuma a utilização de produção antecipada de prova, sobretudo para fins de preparação de uma execução. Eu acho que o juiz não vai nem ele vai definir inicial. Eles não vão nem gostar da ideia de mais um processo, mas enfim. Mas enfim, eu sou otimista. Vamos lá. Vamos falar em direito, ciência do direito. Qual que é a ideia? Vamos lá. Eu vou dar o nome, que eu faço muita questão. Tem uma professora da UERJ, chamada Flávia Pereira Rio. Ela tem um artigo que propõe a utilização da produção antecipada de prova como um meio preparatório das execuções. Qual que é a ideia dela? Ela não fala da prescrição, tá? Mas qual que é o enfoque dela? Dar ao credor elementos para que ele tome uma decisão orientada a respeito do: será que vale a pena eu ajuizar essa execução? Ou será que é melhor eu tentar uma solução extrajudicial? Ou será que é melhor eu buscar uma composição? Se eu vejo aqui que a situação patrimonial do devedor não é boa, eu já, de repente, não vou ajuizar a ação, eu vou buscar um acordo por um valor menor para eu conseguir ressarcir alguma coisa. Então a ideia, quando ela escreveu esse artigo, a ideia dela foi, o que ela pensou? Na produção antecipada de provas, que é uma técnica processual, que hoje ela não se justifica só para situações em que há risco de perda da prova, não é para isso, ela tem uma ampliação das hipóteses de cabimento, e é por isso que a gente pode pensar nela para execução. Então, ela pensa no uso dessa técnica para fazer uma investigação patrimonial prévia ao ajuizamento ou não, ou a decisão sobre ajuizar ou não a execução. Me parece, e eu também estou terminando um texto sobre isso, me parece que a gente consegue utilizar a produção antecipada de provas
também para se blindar desse risco de ser atingido pela prescrição intercorrente. Porque daí, o credor, antes de ajuizar uma execução, talvez o mais fácil de visualizar seja uma execução de título extrajudicial. Perfeito. Seja mais fácil de enxergar isso. Eu tenho que ajuizar uma execução de título extrajudicial. Mas eu quero primeiro, para não ter o risco de o devedor citado não pagar em 3 dias, eu pedir esse esbaju de começar a correr meu prazo de prescrição intercorrente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajuizar uma ação de produção antecipada de provas e eu vou realizar uma investigação patrimonial. Localizei bens do devedor, eu ajuizo a execução já indicando na petição inicial os bens penhoráveis. O devedor é citado, o executado é citado, não paga em 3 dias, o juiz já está indicado aqui. Aqui são os bens penhoráveis. Com isso, eu não deixo o prazo da prescrição intercorrente começar a correr. Por isso que eu acho que essa técnica da produção antecipada de provas, que já tinha muita, a gente está quase saindo da prescrição intercorrente, que já tinha muita utilidade para diversas coisas, ela passa a ter mais um proveito, que é o proveito de auxiliar o exequente a não ser apanhado por essa prescrição intercorrente. Porque a prescrição intercorrente, ela não corre, nós já falamos isso, ela não corre se eu indicar bens efetivamente penhoráveis, porque a execução está convergente com o propósito de satisfação do crédito. Então, se eu indicar na inicial um bem penhorável, a prescrição intercorrente não vai começar a correr. É por isso que me parece absolutamente legítimo e juridicamente viável a utilização da produção antecipada de provas como técnica processual preparatória de uma execução. Nossa, excelente. Que dica excelente. Isso aqui tinha que ser pago, tá? Tinha que ser pago. Por isso que eu acho que eu vou cortar e vou botar no tempo. Só vou deixar um gostinho e falar, agora membros. Mas aí, e olha, antes da gente continuar, porque nós temos uma linha, já vou buscar o meu computador, o meu iMac. Eu vou pegar meu iMac aqui, então eu vou trazer meu iMac para vocês. Olha como é que... Olha o capricho, né? E se eu mostrar a letra para vocês, vocês vão ficar assustados. Ele olhou ali... Teimosinha? Não, é teimosa. Mas ele conseguiu ler, ó, já tô feliz. Já tá bom. Daqui a pouco eu pego o meu iBook, iMac, sei lá o quê, esse meu computador meu tablet aqui, super atualizado, tá? Com as minhas perguntas. Até me babei aqui. Mas vamos lá, continuando. Mas antes, agora deixa eu atravessar, né? Deixa eu atravessar a conversa, vou esperar que a audiência, que é muito mais inteligente do que eu, consiga manter a linearidade, até porque eles vão ter o pause depois, né? Vai ser ao vivo, eles botam pause e voltam. Eu me preparei para discutir execução de título judicial. Sim. Só que você traz agora para mim uma informação muito importante, quando fala da produção antecipada de prova, na execução de título extrajudicial. Sim. E aí me preocupa prazos curtos. Né? Execução de título extrajudicial de instrumento... particular ou público, assinado por 2 testemunhas, enfim, né? Nem precisa pensar na hipótese, 1 ano, né? Não, mas vamos pegar o líquido lá. Tá. O STJ fixou 5 anos. Sim. Depois de todas as divergências, 10, 5, tá? Ficou no 5. Perfeito? Longo. Agora, execução de quase... Será que a nossa audiência é um pouco mais velhinha, né? Eles sabem que é um cheque, né? Sim, será que existe cheque aí? Eu não... Deve ter, eu uso mais. Deve ter, né? Mas está lá na lei do cheque, está no Código de Processo Civil, que ele é um título executivo extrajudicial. Sim. Pela lei do cheque, tá? É um prazo de 6 meses para a execução desse cheque. Sem falar da causa que originou a emissão do cheque, que é outra coisa. Tá? A monitora, enfim, para escrever ou não. Mas vamos lá. Tem a sua natureza cambial, né? Natureza cambial. 6 meses. Tá? Eu estou lá, né? Aí vai ficar muito curtinho, né? Mas se eu pego a execução de título extrajudicial, um prazo de 6 meses, tudo bem que eu teria que ali executar. Eu posso, na execução de título extrajudicial, ou aliás, eu, advogado, sim, estou correndo o risco de, na execução de título extrajudicial, o juiz decretar uma prescrição intercorrente com base no 921, que é para execução de título judicial? Não, na realidade, deixa eu fazer uma correção importante, é normal, o 921, na realidade, ele está no capítulo que versa sobre execução de título extra.
Ah, tá, é de título extra. Essa é judicial. Só que lá no 520 e pouco do Código Civil, que é do título judicial, ele fala lá que se aplica. Tem uma circularidade, né? Um se aplica ao outro, é um sistema. Então, um se aplica ao outro. Então, essas ideias que nós tratamos aqui, elas valem para execução de extra, e aliás, elas estão originalmente previstas em artigos de execução de extra, e elas valem para cumprimento de sentença. Tudo que a gente fala aqui, a não ser quando tem uma disposição excluindo, tudo que a gente fala para um, vale para o outro. Tá, vale perfeito. Não, então então essas ideias aqui que nós tratamos, elas se aplicam para um ou para outro, né? Tanto para execução de título judicial quanto para execução de título extra. Tá, perfeito. Agora então vamos continuar aqui agora para ver se a gente tem, você tem a linearidade. Quando você estava lá explicando, que daí eu fiz o parênteses, me desculpe disso, mas é que eu fiquei... Eu já te admiro muito, você sabe disso, né? Vou parar de jogar confete porque você sabe o quanto eu te admiro, mas faço questão de... não por ser juiz, isso pouco importa, mas pela qualidade, preocupação, a tua dedicação, teu estudo, nós trocamos ali, enfim, as informações para saber o que nós iríamos falar, e eu sabia que o tema ia ser muito palpitante, mas assim, quando nós estávamos, antes da minha interrupção, nós estávamos seguindo aqui com este exemplo, e nós paramos ali na falta de bens, né? Na falta de bens e como o advogado deveria agir. E a tua dica de ouro foi, você fique muito atento para a questão de que você basta ser primeira diligência e frutífera, seja cisbajúdio, renajúdio, qualquer outra delas, basta você ter tido a intimação disso, já começa a contar esse prazo. Aí o que eu acho, que eu não sei se for repetitivo, e se você mencionou isso, talvez só fosse o caso de repetir, né? Me perdoem daí que seja repetitivo, mas para tentar, no nosso exemplo dos 3 anos, né? Então eu tenho um prazo, a grosso modo, de 4, um da suspensão mais os 3 do direito material. Perfeito? Então é só isso, para a gente continuar na linearidade. Você sempre conte que você tem o prazo do direito material mais que é o prazo da suspensão. Perfeito. Se for 1 ano de direito material, vão ser 2. Se for 3 direito material, soma mais 4. Posso agora entrar numa polêmica aqui? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa a mais, antes da gente entrar lá nos IACs, no tema 556. Os temas 566 é da questão da execução fiscal. Isso, né? Execução fiscal, a gente focar aqui na execução civil. Então, assim, e extra, mas civil. Se você tiver curiosidade, vai lá no tema 566 do STJ, está tratando de execução fiscal, que daí vão ter as suas peculiaridades na análise do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, tá? Temos um tema do IAC que vai tratar o IAC 2, eu acho que é o IAC 1 ou 2 do STJ, que vai falar também de inércia, enfim, o número de recurso especial a gente coloca na tela. Deixa eu agora voltar para cá, e será que eu não vou fazer confusão aqui na... Pega aí seu MacBook. Deixa eu pegar meu MacBook aqui, esse MacBook de 28 mil dólares e tal, e daí assim, deixa eu pegar meu MacBook, cuidado com isso. Nas minhas perguntas, uma pergunta que eu ia te fazer é assim, que eu vou fazer de cabeça, porque está aqui, mas eu vou te fazer de cabeça, e que eu fiquei incomodado, qual que seria a tua opinião, mas é aqui a opinião de quem, obviamente, está estudando e que, eventualmente, dentro do gabinete pode ter que se submeter a uma repercussão geral, um repetitivo, aliás, né? Um repetitivo, eventualmente, tem uma repercussão geral, mas um repetitivo, e, eventualmente, também as decisões do próprio tribunal, aliás, afinal de contas, você está vinculado a um tribunal, que é o Tribunal de Justiça do Paraná. E não é bom contrariar os velhinhos, né? Os cabecinhas brancas e as velhinhas. Pois bem, mas a pergunta que eu te faço, que me chamou muita atenção, eu acabei de jogar no Instagram, aqui no momento da nossa gravação, eu estava lendo, aqui posso só abrir rapidinho? Claro, agora sim, o computador, obviamente, né? Eu estava lendo um acórdão para pegar situações reais, que é prática, né? E esse acórdão aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, ele estava mencionando uma execução de cheque, execução de confissão de dívida, e ele falava o seguinte, assim, acho que vai colocar na tela ali o editor na hora da edição, ele coloca, além disso, o início da fluência do prazo prescricional pode ocorrer de forma automática, com dispensa de intimação do credor após 1 ano de sua ciência, tá? Ele está falando aqui do artigo, a analogia do artigo 40, parágrafo 2º, tá? Não é o nosso caso, tá? Assim, aí, fala mais,
tem se manifestado no sentido de que o transcurso do prazo prescricional não é interrompido, suspenso pela simples manifestação do exequente, devendo existir efetiva constrição de bens do devedor. Exato. Então não basta eu ficar lá. Porque os advogados, eu sei muito disso, tá? Tem advogado que é mal formado, mas tem advogado que é preguiçoso, tá? Então ele acha que ele aqui pode botar nos comentários, xinga aí nos comentários que também deu, o algoritmo fica louco. Ele vai adorar. Pode, o hater traz mais audiência do que o comentário bom, porque o comentário bom a gente comenta, isso que é duro, né? Você gosta, então comenta. O hater vai lá e comenta. Então, quando ele comenta, o algoritmo manda. Então, se está gostando, curta, compartilha, se inscreve, acompanha também no @LeonardoAgostini76, tá? Lá no Instagram. Mas o que acontece? Ele está falando aqui que não adianta eu ficar só peticionando, porque por mais que o juiz, que você já foi muito didático nessa parte, e eu não, e aqui eu não preciso repetir. Agora, olha que interessante, que me chamou a atenção. Aí, e você já me deu uma puxadinha de orelha, ele pode dar de novo agora publicamente. Aí vem o acordo aqui, a apelação civil 1607-82, 2020, tá? E depois eu coloco como referência aí, se você quer ele na íntegra, peça nos comentários que eu te mando lá no direct. Pois bem, ele vai falar o seguinte: importante ressaltar que o bloqueio de valores irrisórios, e daí ele fala, ou renunciados pelo credor, não quero isso aí, porque é uma porcaria, é um Fusca velho, apesar que o Fusca custa, né? Mas é um Fiat 147, como é que é aquele carro hoje? É um Tempra, Eu tô falando, a Fiat vai me processar, tô ferrado. Maré e tal. Enfim, não quero isso aí, né? Então, mas é o que ele fala, importante ressaltar que o bloqueio de valores irrisórios ou renunciados, inclusive aqueles declarados impenhoráveis, aí também importante, né? Bem de família, não são aptos a interromper o transcurso do prazo prescricional por se tratar de diligências frustradas. Faz uma analogia que para mim não é o caso do STJ, o STJ está falando outra coisa naquele, enfim, tema 566, mas eu entendi o raciocínio, mas o que interessa é, não são aptos a interromper o transcurso do prazo. O que eu te pergunto que me chamou a atenção hoje, eu não tenho, assim, chega lá, se esbajude de R$50, de R$300 numa execução de 180, de R$1.200 numa execução de 1.200.000, puxa, realmente, continuar, vamos tentar outros bens, né? Porque esse aqui não deu certo, foi R$182. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, opa, não, agora, para mim, este valor que para o juiz é ínfimo e irrisório, para mim é importante. Porque como advogado eu quero que essa diligência seja frutífera para que tenha o efeito de interromper o fluxo do prazo prescricional. Então eu perguntarei para você, não sei se você se debateu, já teve alguma oportunidade de refletir ou se, enfim, mas para mim como advogado, eu falaria, advogado, insista em que não pode ser desbloqueado esse bem por se tratar de irrisório, até porque tem um efeito intraprocessual, né, que é a interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Né? Agora, como é que fica? Você já... orientação repetitiva, acho que não tem sobre o assunto. Né? Interpretação doutrinária e jurisprudencial. Você já viu isso, não viu isso? Qual seria a tua posição, né? O teu entendimento, enfim, a tua reflexão sobre esse assunto? Primeiro, duas coisas, né? A primeira premissa, assim, eu não conheço o acordo, eu nem vou comentar, porque não vai comentar, não. Vamos falar em tese. Eu nem citei o relator, só coloquei uma apelação aqui. Mas falando em tese. Em tese. E segunda... Eu não quero falar, porque eu achei, veja, desculpe, muito bem lembrado, tá? Você não pode falar e nem seria inteligente criticar uma decisão do próprio tribunal. É um argumento extremamente válido. Eu respeito o argumento. Eu só me preocupei como advogado, tá? Isso, mas eu também não estou criticando do que você falou, não. Estou dizendo só no sentido... Não, sim, mas eu não estou criticando nem o relator, nem sei quem é o relator. É o respaldo para a pergunta. Para a pergunta, é o respaldo para a pergunta, tá? Puxar a atenção. Mas o segundo ponto é que essa alteração é de 2021. Né? Então, assim, acho que puxa, me fugiu o mês de setembro. Enfim, ainda não há muita coisa sedimentada a respeito desses assuntos, né? Então, tudo que a gente conversa aqui são às vezes, reflexões, né, pessoais, são interpretações que a gente dá, mas que você já disse antes, a gente não sabe se depois
os tribunais não vão se firmar em outro sentido. Claro. Então quem assistir esse teu vídeo de repente daqui a 2 anos, 3 anos, claro. Pode falar assim, nossa, que bobagem ele falou, já teve um julgado do STJ falando totalmente contrário. É injusto. Né? Então a gente não consegue projetar quais vão ser as orientações em relação à interpretação desse novo, vou chamar de novo artigo 921, porque ele é recente, né? A gente entrou em 25 agora, então se você pensar bem, ele tem aí 3 anos, praticamente só isso. Bom, mas vamos lá. Isso é muito interessante que você perguntou, porque é o seguinte, nós falamos até aqui que a localização pelo exequente de algum bem penhorável tem o efeito de interromper, e olha que a interrupção é excelente, porque retoma todo o prazo, né? De interromper a contagem da prescrição intercorrente. E nós, por outro lado, sabemos que há decisões várias dizendo que a penhora de valores irrisórios no Sisbajude, por exemplo, e no Sisbajude, essa penhora de valores irrisórios ela não é mantida, ela é porque justamente porque os valores são irrisórios. E aí a sua pergunta muito interessante é: mas será que agora que uma penhora efetiva passa a ser um meio de interrupção do prazo de prescrição intercorrente, eu não devo insistir na manutenção dessa penhora, ainda que os valores sejam irrisórios? A interpretação, eu não tenho uma reflexão sobre esse tema, mas a interpretação que eu faço é a seguinte: eu não decoro artigo, gente, eu sou péssimo para decorar artigo. Eu também não decoro, tá? Também não decoro. Excelente! Essa eu não usei, excelente! Eu não 171, 121, eu não decoro artigo. Mas tem um artigo do CPC, lá na parte da execução, que diz o seguinte, né? Que a penhora não será mantida quando o produto dela, o resultado dela, não for suficiente sequer para pagar as custas daquela diligência. Né? Então, se eu fizer uma diligência, por exemplo, no Sisbajude, e localizar R$11 na conta do executado, a expedição aqui no Paraná, na lei de custas do Paraná, tá? Tem público, o seu público deve ser de outros estados. Aqui no Paraná, a expedição de um alvará judicial custa R$18. Né? Então, há algum sentido em eu manter, não é só esse custo, tem o funcionamento da máquina, pagamento do servidor, está tudo embutido ali, né? Tem algum, mas vamos considerar só o valor do alvará judicial, R$18. Tem algum sentido eu pegar esse valor, dar uma ordem lá no Sisbajude, para o Bacen, para transferir esse valor para a conta judicial, para eu expedir um alvará judicial que vai custar R$18 para levantar um valor de R$11? Então, essa regra existe por isso, porque não faz sentido economicamente em você manter um ativo bloqueado se você vai gastar mais para levar esse ativo para a conta do credor, né, do que o próprio proveito do valor do ativo. A interpretação que eu faria hoje a respeito dessa sua pergunta é essa. Eu usaria esse artigo do CPC que fala, se o custo para a realização da penhora for superior ao valor da coisa, do bem, do ativo penhorado, essa penhora ela não deve ser mantida. A interpretação que eu faria seria assim, então: se eu penhorei no Sisbajude, e isso é muito comum, muito. Você penhora 10 contas, R$2, R$10, R$9, isso é muito comum. Então, se eu fizer penhoras, e cada uma dessas contas, deixa eu explicar isso também que é importante, isso é uma coisa operacional prática. Cada uma dessas contas, quando ela é transferida, ela gera uma conta única de depósito judicial. Então, se são 10 contas com R$10, elas vão para 10 contas diferentes. São 10 alvarás. Então, você podia falar assim, não, mas somando tudo, vai dar R$100, o alvará 18, não, mas você vai expedir um alvará para cada bloqueio desse. Então, se o produto da arrematação não é suficiente nem para cobrir os custos da realização dessa penhora, para mim isso é uma não penhora. Não penhora.
Então eu faria essa interpretação, porque daí eu tenho substrato legal para dizer que isso é uma não penhora, logo ela também não tem o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente. Eu já imaginava que seria isso, veja, a gente vai ainda, isso tem que, é como você falou, foi muito importante que você mencionou aqui, os advogados ainda não estão sabendo dos efeitos desse assunto. Quando você propôs, e agora mais ainda, né? Eu falei, nossa, que assunto assim... Porque pensa o seguinte, os prazos pressionais, a grande maioria, é de 5 anos. A lei é de 2021. Então conta aí, 5 anos, 2021, 26. Começa mais um ano da suspensão, 27. Aí vai começar a dar problema. Vamos começar, claro que tem os prazos de 3 anos, assim vai. Então vamos contar o de 3. O de 1 é muito raro, mas vamos contar o de 3. O de 3 anos. Então 21, 22, 23, 24, um ano de suspensão, 25. Deixa dar ali 26. E aí vão começar os reconhecimentos de prescrição nos processos. Aí eu acho que esse assunto, vai haver um alerta para esse assunto. Eu também concordo plenamente. Então, para mim, assim, foi... E eu estou preocupado, realmente eu estou preocupado no contencioso, eu fico preocupado, por isso que eu tenho até tentado mudar um pouco o perfil da minha advocacia, para não ter tanto processo, para não ter tanta loucura, porque assim, coitado de quem tiver muito processo, até porque lá no final nós vamos falar sobre responsabilidade civil do advogado, tá? Eu cada vez mais defendo que o advogado seja responsabilizado, porque na dúvida procure um bom advogado, senão vai pagar pouco e vai ser prejudicado.